Boa noite, gente. Muito tempo que eu não venho aqui de noite, na parte da noite, para conversar com vocês, mas hoje foi assim uma ocasião bem especial. Tem um porquê disso. A gente vai, eu vou só esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando, para a gente poder chamar aqui nossa convidada, explicar aqui o que a gente vai falar e o porquê que a gente está vindo aqui hoje à noite. Eu tenho reservado as minhas noites para ficar mais com a família, então por isso tem muito tempo que eu não venho aqui. Oi, Léo, tudo bem? Obrigada. As pessoas muito queridas entrando aí. Oi, Fernanda, tá boa? Quanto tempo que eu não te vejo? Legal você por aqui. Também, muitas saudades. O Léo é responsável muito por esse canal falando de AVC para você. Foi quem me incentivou bastante, né? E me ensinou muita coisa para eu dar a cara aqui hoje com muita tranquilidade para poder passar informação para vocês. Obrigada, gratidão, Léo. E aí, hoje a gente vai falar da história da Geise. A Geise, ela é uma paciente nossa, lá da Continuare, né? Eu coordeno, né, a parte da fisioterapia, a doutora Fabiana Veloso coordena a parte da neuromodulação e ela está passando por protocolos lá de neuromodulação. Então, eu tive a ideia da gente falar sobre a história dela. A mãe dela, que é quem acompanha ela e tal, dia a dia, acompanhando os tratamentos e tá junto com ela, me deu a ideia, a Fernanda falando que acompanha ela no TikTok, ela tem muito assídua nas redes sociais, é através das redes sociais que da ajuda de todos, das rifas, das ações que todo mundo faz, a gente vai falar disso um pouquinho melhor daqui a pouco, que ela consegue custear os tratamentos que ela faz e tá aí firme nessa caminhada aí. E hoje, aí a mãe dela pediu para que eu fizesse alguma coisa a respeito do tratamento, tá? Pra gente falar sobre o tratamento. A Ju entrou aí, a Ju é fono lá da Continuare. Oi, Ju, bom te ver aqui. A Ju também tá de vez em quando aí trabalhando junto com a Geis. Quem sabe a gente fala, né, Ju, a respeito na Lisiane, que coordena a fono, do tratamento fonoaudiológico também, porque eu acho que é interessante. A gente vai falar hoje da história dela. Para semana que vem a gente fazer uma outra live, mas aí diretamente do tratamento. A gente vai dar um jeito lá de fazer uma live durante o momento que ela estiver tratando, guardadas as devidas proporções, a gente já falou com alguns profissionais e ela aceitando, a gente não tem nenhum problema em relação a isso, e acho que é ótimo para as pessoas que não têm noção em relação ao protocolo de neuromodulação, como é que é, que não é nenhum bicho de sete cabeças, e quem sabe na próxima semana eu vou ver a viabilidade disso, a gente fazer o tratamento fonoaudiólogo. Fonoaudiológico, tá? Então a gente vai fazer da fisioterapia semana que vem, lá da Continuare, e quem sabe vou conversar com a coordenadora da fono para a gente também falar sobre o tratamento da fono, que está sendo primordial, que está sendo também muito importante no caso da Geise, que teve um AVC de tronco. Eu vou chamar aqui a Rose, que é a mãe da Geise. Ela até já me chamou aqui e eu ignorei, porque eu falo demais. Que sou o milagre, estou aqui. Quem aí não conhece o perfil da Geise, não conhece a história da Geise, eu acho que foi aí. Ei, Rosane, tá boa? Oi, tudo bem? Boa noite. Tá bonita, hein? De vez em quando tem que melhorar, né? A gente se vê no corre-corre lá, elas fazem tratamento, a Geise faz tratamento 3 vezes por semana lá na Continuar, e é uma correria, né, o dia a dia, né, que não dá nem tempo da gente se arrumar direito. Aí eu vejo ela toda maquiada aqui, tá bonita. Mas Obrigada pelo tempo aí de maquiagem de produção para estar aqui comigo, viu? tudo na correria. Aqui, ó, já tem alguns comentários aqui, maravilhosa essa mãe. Eu sou suspeita para falar,
Eu tive um pouco mais de contato com a Geise na última semana, que o fisioterapeuta que acompanha ela estava de férias, eu fiquei lá junto e a gente testemunha ali, né, gente, no dia a dia, assim, o quanto que as pessoas que estão em volta da Geise são guerreiras, são fortes, têm problemas, como todo mundo tem, né? É impossível fugir de problemas na vida, mas o quanto que acreditam no tratamento e o quanto fazem pela Geise, e às vezes é gratificante, assim. Tem horas que a gente mais ri do que tudo num tratamento bem difícil, mas que a gente também se diverte, né? Por mais que seja meio maluco falar isso, mas de vez em quando a gente dá umas risadas lá, não é? Então, eu estava falando aqui, Rosane, do que a gente conversou, sabe? A respeito da gente falar sobre o tratamento da Geise numa próxima ocasião. Eu acho que seria interessante, tá? A gente falar. Na semana que vem a gente já pode fazer direto lá da Continuar e mostrar o tratamento dela, no momento que ela estiver fazendo mesmo. E depois eu vou conversar com a Lisiane para a gente ver se a gente consegue fazer o da fono também, numa outra ocasião. Acho que é importante para as pessoas saberem, né, desmistificar várias coisas a respeito da neuromodulação, dos protocolos, ver que não é nem um bicho de sete cabeças, o que que é, a gente falar sobre, eu acho que é importante. Mas antes disso, a gente tem que falar da história da Geise para as pessoas conseguirem entender, ter uma lógica no raciocínio. Quem tiver aqui, por favor, gente, semana que vem a gente vai divulgar por aqui. Semana que vem deixa o compromisso aqui com vocês a gente fazer isso. A Geise vai segunda, quarta, sexta, vai ser num desses dias. E o horário dela é 2 horas, né? Ela faz o protocolo de 2 até as 4 da fisioterapia e de 4 até as 5 a fono. Então, o primeiro momento, a primeira hora é fisioterapia com neuromodulação, a segunda hora é só fisioterapia e a terceira hora é só fono. Então, provavelmente a gente deve entrar por volta de 2 horas na semana que vem, ou na segunda, ou na quarta, ou na sexta. Eu vou divulgar aqui, mas só para vocês já ficarem sabendo, quem tiver disponibilidade aí no meio da tarde está convidado, seja muito bem-vindo. E é a história da gente podendo inspirar outras pessoas, podendo trazer informação para outras pessoas. Então, hoje a gente veio aqui com o intuito de contar a história dela. Aqui na nossa região, a Geise já está bem famosinha, já passou até na TV Integração, que é afiliada da Globo aqui, né? Mas ela também fala com muita gente, a Rosane fala, a Rose, né, fala com muita gente do Brasil inteiro e de mundo afora, né, a respeito do caso da Geise, e muita Brasil gente ajuda, né? e pessoas que moram fora daqui também, né? Em outros países. Graças a Deus. Exatamente. Para quem não segue a Geise, ela tá no Instagram e no TikTok. No TikTok a Rosane faz, a Rosane Rose, que a gente chama ela, faz, que é a mãe da Geise, faz live lá. Eu acho que você faz na terça e na quinta. Como é que é os dias que você faz lá? Só para divulgar. Eu faço, antes do tratamento eu estava fazendo todos os dias, né? Mas aí ela Uhum. chega muito cansada. Eu faço terça, quinta e no sábado, às vezes no domingo também. É às 20h30 também. Então, aí quem tiver, né, tiver aí acompanhando no TikTok, ela sempre tá lá, sou um milagre, estou aqui, tanto aqui, né, no Instagram, quanto no TikTok, vai lá acompanhar, que aí vocês vão ver o dia a dia, né, da Geise mesmo, assim, no dia a dia, né, as coisas que acontecem, enfim. Então vamos lá, olha só, a gente resolveu, né, quando a gente resolveu fazer essa live, eu falei com a Rose. Eu falei, Rose, a gente precisa de um título, de um tema, né, para a gente permear a nossa conversa, para a gente explorar a nossa conversa em cima desse tema. E deixei bem à vontade para ela, o Alex, que é noivo da Geise, a família toda, né, escolher um tema específico, né? E ela me sugeriu que a gente falasse sobre AVC em jovens, né, contando a história da Geise, porque foi exatamente isso que aconteceu. A Geise hoje está com 30, Sim. 30, né? Isso. A Geise hoje está com 30 anos, então ela ainda é uma adulta jovem, né? Bem jovem, mas quando teve AVC era ainda mais jovem, e isso é uma coisa que a gente sabe que
que acontece, que está acontecendo, a gente não sabe se está acontecendo cada vez mais ou se está sendo mais diagnosticado, mas de fato existe um diagnóstico maior do que se a gente for comparar a 10 anos atrás, mas ainda assim a gente precisa falar sobre isso, porque assim como a Rose, muitas pessoas não, a Rose, antes do AVC da Geise, não tinha informação a respeito, nunca tinha, né, se informado a respeito de AVC, porque isso não tinha permeado a vida dela antes do AVC da Geise. E aí, ela não é da área de saúde, não tem obrigação de saber, a maioria das pessoas não tem obrigação de saber, né? E aí a falta de informação, no momento que teve AVC, foi crucial para alguns quadros se desenrolarem ou se enrolarem. Então é importante a gente falar sobre isso aqui. Então, como é que foi isso? Assim, você não sabia, você nunca tinha ouvido falar em AVC? O que que vocês sabiam? Só para a gente entender, assim, lá do início da história dela. Gente, só um pouquinho. A Geise não está aparecendo aqui agora, deixa eu deixar isso bem claro, porque ela compreende tudo que a gente fala, tá? Compreende muito bem, sem problema nenhum, e dá pitaco, dá retorno. E assim, a gente não gosta de ficar retomando, a Rose falou isso comigo, e a gente vê isso claramente quando a gente fala novamente da história da Geise, do que aconteceu no dia do AVC, ela se emociona muito. E é uma coisa que a gente percebe, né, Rose, que incomoda e mexe bastante com ela, né? Então, a gente optou da Rose ficar afastada da Geise, a Geise não está escutando a gente agora, tá? Para a gente poder conversar melhor e a Geise não ficar impactada, né, e emocionalmente abalada com toda a história de novo, que ela já deve ter ouvido contar várias vezes, né? Então a gente está optando por essa forma, por isso que a Rose está aqui com a gente hoje. Então vamos lá, Rose. Como é que foi? Você tinha algum conhecimento disso? Você me dá só um minutinho para me fechar a porta do quarto aqui. Claro, fica à vontade, pode ir lá. A gente tem que preservar também, né, a saúde mental da Geise, né? Porque no AVC de tronco, a gente tem um cognitivo preservado, né? Então, ela compreende tudo que a gente fala, ela se comunica, a gente vai falar sobre isso. Ela consegue se comunicar de uma forma que ela consegue montar frases e a gente entender o que ela quer falar. Então, é importante a gente preservar nesse sentido, porque o entendimento é total dela, tá? Então, vamos lá. Me conta, como é que era assim, o seu conhecimento a respeito de AVC? Já tinha ouvido falar a respeito de AVC ou nunca? Assim, o meu avô teve, né? Na época nem era AVC, se falava derrame, né? Derrame, E a avó dele isquemia. também teve. Só que assim, pra gente, AVC, derrame, era só para idoso, né? E quando a gente, né, assim, da noite pro dia teve, pra gente não era AVC. Nem passou isso na cabeça de vocês, é isso? Vocês acharam que ela estava passando mal? Como é que foi a situação? Ela começou a passar mal? Ela dormiu e 4h30 da manhã eu acordei com um grito dela, gritando, mãe. Eu corri, nem sei nem como, eu pulei da cama e já corri no quarto dela. Cheguei e ela já estava sentada no chão, né? E não sei se ela sentiu alguma dor. Ela Uhum. tinha feito xixi. Aí eu só falei para ela assim: ajuda a mãe que eu vou te pegar e te colocar na cama. Não sei como, Deus, né? Me deu a força, eu coloquei ela na cama e chamei o pai dela. É Aí, porque a Rose é pequenininha, tá, gente? A Geise é bem maior que ela. Ah, aí eu chamei o pai dela e ele falou assim: vamos dar ela uma água de bicarbonato. Aí eu dei, né? Pra gente era uma outra coisa muito diferente. Aí ela ainda engoliu aquela água de bicarbonato, depois ela vomitou. Chamei o SAMU, demorou, né? Como sempre. Mas aí chegou que eles deram o diagnóstico de crise convulsiva. Acho que é crise uhum. convulsiva, né?
tá. Aí levou, foi pro hospital, chegou lá, umas 5 e pouca, mais ou menos. Colocou em observação lá na sala vermelha e ali ficou. Aí Mas ela tomou diazepam. conseguia falar alguma Não, coisa? depois que ela gritou mãe, ela não falou mais nada. Uhum. E aí Aí, ela conseguia movimentar alguma coisa? O braço, a perna? sabe que eu nem lembro, Lud, que Uhum. aquilo ali foi um choque, Claro. mesmo que não fosse o AVC, eu vendo ela ali daquela situação, eu não lembro, para te falar a verdade, se ela movimentou o Sim. braço ou alguma coisa. Aí Vocês ficou estavam na naquela. expectativa de descobrir o que que era, né, naquela situação, né? E chegar lá, ela ser atendida e voltar para casa, né? Mas Aham. ele foi ficando, ficando. Aí meu irmão, que trabalha em Juiz de Fora, veio e falou. Aí a minha irmã que tá comigo aqui, ela falou que ela saiu inconsciente e ficou, sim, com o olho aberto, mas não fazia mais nada. Uhum. Porque na hora eu chamei minha irmã, né? Que a minha irmã também é da enfermagem. Sim, Aí eu sim. chamei. Aí ela tá aqui, Não, ela e tem também. uma coisa, e tem uma coisa também, né, Rose? Assim, a gente, mesmo a gente que é profissional de saúde, né, quando acontece com a gente, quando é dos nossos, né, sei lá, acho que com meu filho, com meu pai, com minha mãe, né, quando é com a nossa família, parece também que acontece um bug assim na nossa cabeça, né? A gente só quer ver a pessoa bem e a gente não pensa no pior, né? Porque a gente não quer pensar no pior realmente, né? Então a gente fica, né, rezando, né, se acolhendo dentro da religião, da força das pessoas que estão próximas, correndo atrás de profissionais para tentar resolver, entender o que está acontecendo. E com vocês não deve ter sido diferente, né? Vocês devem ter se mobilizado nesse sentido, né? Deus era oração em cima de oração e aquele Aquela abafamento, assim, angústia, né? porque não dá, ninguém dava um diagnóstico, né? Aí ela tomou diazepam, que graças a Deus ela não dormiu também, né? Aí foi ficando ali naquela sala vermelha. Aí meu irmão veio, né, de Juiz de Fora. Aí ele chegou no hospital, ele que falou, assim, gente, entuba ela, ele, entuba ela porque vocês vão perder ela. Porque ela estava gaspeando muito, né? Só gaspeando, gaspeando e assim, não estava naquela aparelhagem específica, né? Uhum, uhum. Aí tubou, aí quando ele me falou que ele viu assim, eu fui no outro mundo e voltei. Não, ele falou assim, acalma, porque é pro bem dela. Sim. Mas E aí dali naquele para momento era o que tinha que ser feito, né? é o Sim. que dava para fazer. Aí a gente ficou, ela ficou lá na UTI. Acho que no outro dia levaram ela para fazer a tomografia, né? Essa entra na máquina. Não conseguiu fazer porque ela foi sem a sedação. Chegou lá, ela estava mais para lá do que para cá, mais morta do que viva. Quando ela chegou aqui, que eu vi ela descendo da ambulância, eu falei com a minha irmã, ela não vai sobreviver. Porque eu falei, ela não vai aguentar, que a respiração dela estava igual um peixe fora d'água. Uhum. Mas graças a Deus conseguiram estabilizar, né? E no mesmo dia que queria voltar com ela. Não, hoje ela não volta lá mais, não. Aí foi no outro dia, que é aí que foi dar o diagnóstico, né? Do ABC. Do AVC. Sim. E não Aí é a à gente toa, né, que o nome das redes sociais da Geise é Sou o Milagre, Estou Aqui, né? Não é à milagre. toa, tem o porquê, né? Porque você viu uma situação onde é isso que a gente fala muito, né? O AVC, a incidência é muito alta, né? A cada 4 pessoas
um vai ter AVC na vida, né? E aí a gente tem uma incidência muito maior em pessoas idosas, mas não é uma doença só de idoso, né? Antigamente a gente pensava isso também. A gente acreditava nisso, talvez pelo subdiagnóstico, né? A minha avó, minhas duas avós, parte de mãe e parte de pai, tiveram AVC. E assim, eu não imaginava que uma criança, na ocasião que estava acontecendo comigo, eu não imaginava que um adulto jovem, uma criança, um adolescente poderia ter AVC, né? E olha assim, na época eu era adolescente, ainda não era profissional de saúde e tudo. Então é completamente esperado essa reação de vocês, né? E é compreensível. E é o que a gente vê, gente, no dia a dia, dentro do consultório, com os pacientes que chegam, os pacientes jovens. Eu arriscaria falar que é meio que unânime, até uns, talvez, uns 40, 50 anos, nem passar pela cabeça da pessoa que aquilo pode estar sendo um AVC, assim como aconteceu né, na família da Geise. E aí, por isso que a gente precisa estar falando disso, porque quem está aqui não está aqui à toa. Tem muita gente que está aqui que pode ter tido um AVC ou é parente de alguém que teve um AVC, e a incidência de ter o risco, né, ou a chance de ter um outro AVC é maior em quem já teve. Isso não significa que a pessoa vai ter. Por favor, só me entendam isso. Mas a gente precisa ter informação, a gente precisa estar orientado agora mais que nunca. E para quem não teve, para quem está aqui porque admira a Rose, a Geise, dentro desse processo todo, fiquem ligados nisso. Eu sempre falo. Gente, é melhor pecar por excesso do que pecar por falta. Então, não é nem que você tem aqui no hospital e às vezes não é nada, mas vai, né? Eu sei que o sistema de saúde brasileiro ainda deixa muito a desejar o sistema público, mas a gente está lutando para isso. No último congresso que teve de AVC, a gente está fazendo uma força-tarefa no Brasil inteiro para que essa assistência seja mais rápida, seja mais eficiente e principalmente o diagnóstico, principalmente em jovens. Muitos relatos de jovens que tiveram AVC, Rose, falam assim: ah, achou que eu tinha bebido, achou que eu estava passando mal de bebida, sabe? Porque não acreditava, isso dos próprios profissionais da saúde mesmo, sabe? Então, assim, a Uhum. gente está correndo atrás para desmistificar isso, porque isso não acontece só na população em geral, nos profissionais de saúde também. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, porque quanto mais rápido o diagnóstico, isso vai interferir depois, né? Nessa fase de reabilitação, nas sequelas que vão acontecer, né? Na chance de recuperação, né? Então, isso vai interferir muito. A gente fala que é aquela hora de ouro, assim, até nos procedimentos, né? A gente teve um AVC de tronco encefálico, tá, gente? O AVC de tronco encefálico é um AVC nessa região aqui de trás, é uma região, é uma estrutura do encéfalo que a gente chama de tronco encefálico, e lá na região de tronco encefálico a gente tem duas vias que se cruzam assim e descem dessa maneira. Elas saem lá dos hemisférios e elas fazem isso daqui para descer lá para a medula. E aí é uma região bem mais fininha, vamos dizer assim, né? Não é tão grande assim, igual lá o cérebro. E aí essas duas vias, de um lado e de outro, se encontram lá. E aí a chance da pessoa ter um comprometimento de ambos os lados é muito grande, que é o que acontece com a Geise. Ela tem não é um padrão típico mais comum, porque não é o AVC com maior incidência, o AVC com maior incidência é o AVC da artéria cerebral média, que o quadro é completamente diferente, que a pessoa tem um comprometimento só de um lado, tá? Mas mesmo assim, dependendo da área, dependendo da extensão da lesão dessa área, a gente pode ter pessoas com quadros bem diferentes. Eu mesmo tenho pacientes com AVC de tronco que conseguem andar, pacientes com AVC de tronco que conseguem se comunicar, controlar a cabeça melhor, outros não. Então, existe uma variação de acordo com a área, com a extensão dessa lesão, né, que aconteceu. Por isso que a intervenção rápida pode interferir no quanto que lesiona na área na extensão que lesiona lá na área
do AVC. E aí, esse AVC de tronco da Geise especificamente, a gente chama de síndrome do encarceramento. O que significa isso? A Geise consegue entender tudo que a gente fala. O cognitivo da Geise está completamente preservado, né, Rose? Ela entende tudo, ela, da maneira dela de se comunicar, ela se comunica com sentido, apesar da gente querer descobrir algumas coisas que a gente até hoje não descobriu, mas tem sentido, brincadeiras à parte, tem todo sentido. Mas ela não consegue falar, né? E ela não consegue se movimentar, geralmente, do pescoço para baixo. Controle de cabeça da Geise, toda hora eu tô falando Josi. Controle de cabeça da Geise ainda precisa ser melhorado, né? Mas a gente já teve ganhos, né, exponenciais aí, tanto no controle de cabeça, enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, e aí foi um baque na família toda, né? Assim, como, Nossa, né? Que uma pessoa, quantos anos que ela tinha na época? 27. Então, ela tem 3 anos de AVC, isso? Faz dia 8 de 8 março. de março. Então, aí foi um baque, né? Ninguém imaginava que poderia ser um AVC, né? E De aí todo mundo jeito ficou nenhum. assustado. E me Assustada conta um com negócio. medo. Não, natural. Me conta um negócio. Ela ficou quanto tempo no hospital? Depois de quanto tempo que ela saiu e aí foi para casa? E como que era a situação da Geise na hora que ela chegou em casa, especificamente? Aqui ela ficou 4 dias e meio, né? Que foram praticamente esses 4 dias para o diagnóstico. É o que deu essa sequela bem complicada, né? Mais grave. E depois ela foi transferida lá para Santa Casa, aí, Juiz de Fora, e ficou 57 dias. Foi no 14 na UTI Uhum. e o resto lá no quarto. Mas bem debilitada, muito. O que que é Não bem debilitada. debilitada? Oi? O que que é bem debilitada? Só para as pessoas entenderem, sabe? Estava um caso bem grave quando ela foi ainda para o quarto. Nossa, eu não tive, eu fiquei uma semana doida para ficar com ela, mas eu não conseguia, porque eu tinha medo de ir ficar com ela e Uhum, ser o pior. Falei, meu sim. Deus, eu precisava. O Alex ficou uma semana ainda, porque depois a gente ficou intercalando, né? Mas nessa Uhum. primeira semana ele foi uma semana direto e eu não conseguia. Vontade eu tinha, mas não conseguia ir. E Aí teve. imagina o sofrimento que você estava, né, nessa E situação, né? nesse tempo que eu não ia, ela dava febre todos os dias. Todos os dias tinha febre. Aí até que eu falei assim, não, não é possível, Deus. Tu me dá a força que eu tenho que ir. O Alex Uhum. não é obrigado a ir no meu dia e no dele, né? Eu sou a mãe, eu tenho que ter força. Aí eu fui, com aquele medo, mas fiquei. Aí ela ainda deu febre lá 1 ou 2 dias, mais ou menos. Acabou a febre, mas eu E aí ia você por foi enquanto. ficando mais segura com o passar do tempo, foi isso? E ficando cada vez mais com ela, é isso? Uhum, eu ia. Aí eu um dia, ele no outro, porque era pandemia, né? Aí ele não estava Uhum. trabalhando também. Eu ia, à noite ia uma prima minha, que mora em Juiz de Fora, e no dia do Alex ia minha irmã. Mas, ó, Uhum. eu ficava assim, ai meu Deus, que esse dia seja bem tranquilo. E com aquele negócio assim, ai, Deus me ajuda, que até na hora de eu ir embora vai correr tudo bem. Eu dava a hora de eu ir embora, a minha prima chegava, eu não queria ir embora, mas tinha que ir, né? Coração de mãe, né? Querendo ficar junto ali o tempo inteiro, né? Mas eu Mãe é chegava mãe. e antes da Geise dormir, ela fazia uma chamada de vídeo para me tornar a ver a Geise. E foi Aham. assim.
até que lá mesmo Até teve um. hoje, se você me permite dar uma opinião, eu acho que até hoje é assim. Talvez com um parâmetro, uma intensidade talvez um pouco diferente daquela época, mas eu vejo que você vai a cada momento se tentando se reinventar ali para lidar com essa situação. Entre altos e baixos não é fácil, a gente não está aqui para, né, romantizar essa situação, porque não tem romantismo nessa situação, não é fácil, é uma situação difícil, mas a força, gente, que a Rose tem, sabe? Mesmo nos momentos difíceis, ela já chorou um pouquinho assim no meu ombro. Mesmo nos momentos difíceis, a gente está lá, tenta ajudar, mas a força que a Rose tem, assim, é uma força realmente que vem de Deus, vem, né, do que você acredita, do que é uma força que não tem como a gente falar, né? Que a gente vai ter ou não. Se você vai se superando o tempo inteiro, eu vejo isso, sabe? Você Uma, tenta ali, você tá ali no tratamento para tentar se superar, para você não ficava sozinha com ela, agora você já tá ficando, né? Então, no dia a dia, assim, é uma superação mesmo, né? é uma força ainda com um pouco de medo, né? Mas Deus está me sustentando. Vamos vencer. Eu tenho fé. Né? Eu vou E, ver aí- e aí me conta, assim, quando ela chegou em casa, aí foi aquela, não tinha orientação alguma, tinha, assim, o que que vocês nada. tinham de em mãos, assim, do que vai fazer, como que vai fazer, como é que a gente vai lidar com essa situação, que é também um gargalo, é um problema da saúde pública brasileira quando o paciente sai, porque o paciente recebe alta do hospital, e a alta não significa que o paciente está pronto para restabelecer a vida como era antes, né? Então, assim, a alta significa que aquela aquela febre já estabilizou, que ela está estabilizada em termos de saúde, que ela está bem de saúde, mas que ela precisa de cuidados, orientações e estimulações pertinentes àquele quadro, né? Então, até a família, os cuidadores, se adaptarem a todo esse processo é sempre muito difícil, né, Rose? Como é que foi para vocês? No início, nossa, aquela correria, né? Ela vai sair do hospital tal dia. Aí corre atrás de cama, atrás de dieta, atrás de tudo, né? Oxigênio, porque ela já saiu de lá sem precisar de oxigênio, mas a gente tinha que ter um suporte em casa, né? No caso de uma, Uhum. como se diz? Esqueci lá Uma o nome que. saturação? Não, então, mas é do oxigênio, porque no início a saturação dela ficava bem Baixado. baixa. É. Ainda Então, aí tinha a para crise, estabilizar. E tinha aí, quanto tempo? Aí ela tinha dificuldade, assim, ela ficava só na cama, vocês tentando se adaptar naquela situação ali, né? E aí, quanto tempo que vocês conseguiram, assim, ir para tratamento fisioterapêutico? Foi a rede social que conseguiu proporcionar isso para vocês? Conta essa história um pouco aí, assim, dos profissionais que passaram e ainda passam na vida da Geise. os profissionais, assim, a gente, quando falou que ela ia sair, a gente já foi, né, correndo E atrás atrás. disso tudo. Uhum, Já, quando ela saiu, já tinha, né? Aí só vieram depois avaliar, mas a gente já tinha conversado. E dali para cá a gente começou com as rifas, uhum, né? Porque condições não tinha. E colocou, né, na rádio, fez propaganda mesmo na rede social, né? E foi aquilo ali. Muita gente foi mandando fralda, mandando as coisas necessárias. E com o dinheiro da CIV, a gente foi mantendo os profissionais, que uhum, está com a gente até hoje, graças a Deus, né? Eles também foram bem, assim, solidários né, com a situação, fez o preço para a gente bem acessível uhum. e vamos indo aí até hoje.
Graças a A Geise faz, tá na rede social dela. Alguém me perguntou aqui qual que era o arroba dela. Sou Milagre, estou aqui. E na rede social elas fazem sempre rifas, né? E as rifas geralmente é R$ 1 para você Deus. comprar. E assim, a gente faz questão de divulgar aqui porque a gente tem a experiência direto com a família, com ela, a gente faz parte, né, desse processo de tratamento junto com outros profissionais, então, para dar credibilidade mesmo para esse processo, para o tratamento da Geise, porque a Rose mesmo já comentou que passa por algumas situações na rede social, né, de constrangimento de pessoas, né, que acham ruim, a Rose está expondo a filha dela, né, na internet, mas isso é para o bem da Geise, é para que a Rose mesmo fala, né, que nunca, talvez você nunca imaginava que você ia estar de frente fazendo live toda semana, né, Rose? Mas é para o bem da Geise e isso reverte mesmo, assim, eu faço questão de falar, porque a gente vivencia semanalmente isso, a gente encontra com a família, e a família está ali dentro das possibilidades todas, né, fazendo acontecer ali, proporcionando para a Geise o máximo que elas podem, e hoje em dia um tratamento bem assim efetivo em todos os sentidos, né? Aí, ó, o Jean tá falando que fala por aplicativo, ó. O Mudo que fala, que chama aplicativo. Talvez a gente pode testar. A gente está pensando, anota aí, Rose, porque a gente está pensando na forma de comunicação da Geise, sabe? E assim, o Alex até consegue fazer, né, com o alfabeto, e aí ele perguntar, é tal letra, é essa, é aquela, e aí ela ir respondendo sim ou não. Hoje a comunicação da Geise é muito pelo olhar. Então, ela olha para cima e ela olha para baixo. Ela olha para cima é para falar sim, Sim, né? E ela olha para baixo, eu nunca decora, toda vez eu tenho que perguntar. E ela olha para baixo e para falar não. E aí, quando ela tá com muita dor, alguma coisa incomodando ela, é muito nítido, né, Rose? É muito característico, a gente consegue perceber. Ela. é, ela fica vesga, né? Na mesma hora ela faz um olhar assim para ficar vesga e a gente consegue entender isso. O Jean tá falando ó, que esse aplicativo tem um monitor que ele olha e aparece a letra. Então, aí, quando a gente começou a fazer esse tratamento de neuromodulação, um dos objetivos que a gente tinha, isso foi no ano passado, é a gente conseguir melhorar o controle de cabeça da Jéssica aí, ó. A Jéssica, toda hora eu confundo a Jéssica com a Jéssica. A Jéssica é a amiga dela que ajuda aí nesse processo. Então, é melhorar o controle também do olho, do movimento ocular, exatamente para poder captar esse movimento ocular e transformar a comunicação mais efetiva, tá? Então, assim, a gente já conseguiu isso bem. Hoje, ela ainda não tem um controle 100% da cabeça, mas ela já consegue fazer alguns movimentos de forma, é, de forma voluntária. E aí ela faz o movimento da cabeça, ela faz o movimento geralmente de rotação para um lado e para o outro. A gente precisa de ajuda, de auxílio, mas cada vez mais a gente está conseguindo, né, ativar essa musculatura de pescoço e esse controle da cabeça, porque não adianta a gente ter o controle do olho se a cabeça também não tiver esse controle, né? Então, a gente precisa desse controle da cabeça, né? Aí alguém está perguntando aí se com algum aparelho ortopédico pode ajudar. A gente está tentando, né? A Lisiane trouxe um apoio aqui do queixo. Vocês conseguiram testar aí na casa de vocês já ou não? Isso foi essa não, semana. porque o Alex ainda não colocou, ele quer colocar um. Ai, como que chama? Coado, né? Alguma coisa para machucar, não é Isso, isso? é. A gente vem tentando, sabe? Quem perguntou e eu acabei esquecendo o nome aqui. A gente vem tentando, né? Mas assim, esse dispositivo é um dispositivo que é adaptado. A gente também não pode deixar ela apoiada 100%, porque a gente precisa ativar essa musculatura dela de forma voluntária.
Hoje a gente já consegue colocar a Geise de pé, ela estabilizada com a órtese, sem o joelho falhar, com o quadril mais estável, a gente segurando ela menos. A gente consegue, quando a Geise chegou para a gente, ela tinha dores articulares e uma mobilidade articular do braço, da perna, da coxa menor do que ela tem hoje. Ela foi evoluindo em relação a isso, já não tem mais dores. Então, a gente vem progressivamente evoluindo. Eu queria que você falasse um pouco, assim, o que que você acha dessa evolução da Geise, qual é a visão de vocês, da família, desde o início, quando chegou lá, né, em casa, na situação grave, né, e sem saber o que fazer, até hoje. O que que você vê? A gente está falando, não se esqueçam, de um caso que é um caso, sim, é síndrome do encarceramento, é um caso grave, né? A Rose tem consciência disso, o Alex tem consciência disso, a própria Geise também. E assim, mas mesmo sendo um caso grave, a gente percebe as evoluções acontecendo, sabe? Então, só para vocês entenderem, as evoluções são proporcionais às metas que a gente estabelece. A gente tem que ir degrau por degrau e a gente percebe isso acontecendo. Vocês percebem também isso acontecendo, Rose? Com certeza. Percebe muito. Nossa, Como cada é que dia é? para a gente muita história, né? Como é que é de antes para agora, assim, o que que você vem percebendo, que coisas que você achou que a Geis talvez não conseguisse e hoje já consegue? A questão da comunicação, por exemplo, diz esses dias mesmo que vocês estavam falando e não conseguiram ainda filmar, né? A Geise tentando, né, falando, tentando não, falando, se comunicando, né, através da escrita. É, e que vocês querem mostrar isso, né, nas redes sociais dela. Isso é uma coisa que não aconteceu no primeiro momento, né? Então, você vê que ela consegue se comunicar de alguma forma, deve ter sido bastante reconfortante, né? E cada dia ela está mais rápido esse, Essa comunicação. essa comunicação dela. Se ela ficar É, nervosa, principalmente com a Jéssica, ela forma todo rapidinho. Aí, é, nossa, é muita evolução. Para nós é uma vitória muito grande. e Muito grande. a gente fica bem feliz de participar dessa vitória. A gente vê também as evoluções da Geise. É, a gente queria, né, na semana que vem eu acho que a gente vai conseguir mostrar isso de forma mais clara, né, das pessoas entenderem e compreenderem. Eu estou falando isso porque tem muita gente, às vezes, que tem a capacidade de andar, de se movimentar, de sair, mesmo que seja com ajuda, que não estou desmerecendo o sofrimento de ninguém, sabe, Rose? Mas assim, que eu não melhoro, eu nunca melhoro, eu nunca melhoro. E quando a gente vai com o objetivo, fazendo os estímulos corretos, não é fácil, é desgastante. O processo de reabilitação ele precisa de muita disciplina, precisa ter pessoas, né? A Rose vive em função da Geise hoje em dia, né, Rose? Do cuidado da Geise. Então, por isso que a gente falou que não é fácil, mas esse processo ele é possível gradativamente. Então, a gente o objetivo maior foi assim dessa live aqui hoje, as pessoas procurarem ajuda o quanto antes quando a gente fala de AVC em jovens e desconfiar de que jovem sim pode ter AVC, então paralisou, não consegue falar, paralisou um lado, ou mesmo não consegue se mexer, né? Não consegue ter comunicação. Pode ser que não seja, tá? Mas pode ser que seja. Então, primeiro, desconfiar disso e conseguir ter né, uma atitude mais assertiva naquele momento. Mesmo que possa ser uma loucura no momento, que não seja nada disso, mas é como eu falei, é melhor errar por excesso do que por falta, né? E também a gente mostrar que é possível que esse processo de evolução da neuroreabilitação, apesar de ser difícil, penoso, doloroso, né, de muita resiliência, de muita fé, não é impossível, né? Então, se apoiem, né? Às vezes tem uma família que dá um apoio que é um alicerce ali para ela muito grande.
Isso é fundamental também, mas eu acho que é as pessoas se apoiar, né? Ela falou, ela ainda está bem, mas ela ainda não anda. Não, ela ainda não anda, ela fica na cadeira de roda, né? Ela já conseguiu, por alguns momentos, fazer algum tipo de controle, não muito voluntário, mas em momentos curtos, da cadeira de roda elétrica, de movimentar, tentar movimentar um pouco a mão, assim, mas é bem sutil, tá? É mais pelo movimento não tão voluntário. No AVC de tronco, né, se manter de pé é um desafio tremendo, né? Então, quando a gente coloca a Geise de pé na suspensão parcial de peso lá na esteira, para a gente começar a pensar num treinamento motor, e ela consegue ficar parada sem a gente, no início, né, a gente segurava e tudo, hoje ela consegue com suporte ficar em pé, sem a gente ter que ajudar, daqui a pouco a gente vai começar a treinar a marcha com ela, então, assim, aonde a gente vai chegar, a gente não sabe, né? A gente não tem essa resposta, mas que a gente pode evoluir, e eu acho que essa que é a mensagem aqui para todo mundo, sabe? Da Rose está falando dessa evolução, dela mostrar que apesar da gravidade, a Geise está com elas aí e faz parte do dia a dia e dá pitaco e decide um monte de coisa, né, Rose? E fica brava, né? E assim, é uma outra condição hoje, mas ela tem um entendimento das coisas, então a gente precisa estimular para que cada vez ela melhore, não é isso? Porque ela também sofre muito, né? Porque ela entende tudo, mas não consegue fazer igual tipo movimento, né? Mas graças a Deus Não, e ela também ela, olha, tem deixa eu te tanto falar, vontade. eu, eu, eu acho, não, eu tenho certeza que ela é a maior guerreira desse processo todo, porque assim, a gente está ali com ela, sabe? No primeiro momento que a gente começou a fazer o protocolo, ela ficou meio ressabiada, né? Não queria voltar lá na clínica no segundo dia, óbvio, né? Tudo novidade, e fica meio com o pé atrás. Mas hoje em dia a gente já, né, já passamos dessa fase e ela tá lá e você vê o esforço dela para tentar fazer as coisas, a concentração, né? Ela reagindo aos estímulos que a gente dá. Então, assim, apesar dela entender e ser difícil para ela também, na maior parte do tempo, ela está se esforçando. É óbvio que tem um dia ou outro que ela, né, tá meio estressada, meio nervosa, fica meio de corpo mole, mas é normal, né? Para qualquer pessoa isso é normal, né? Por conta de todo esse quadro, né? A gente tem os nossos dias ruins, todo mundo tem. Com a gente não seria diferente, né? Mas normalmente, na maior parte do tempo, ela está muito responsiva, ela está ali, você vê que ela está tentando fazer e concentrada, né? Porque quando ela desconcentra, a gente percebe rapidinho, né? Ela começa a rir, e aí ela já não consegue controlar a cabeça porque tá rindo, né? O riso também é uma forma de Já comunicação. fica bamba, né? E aí o espasmo entra, fica mais difícil a gente controlar, e tem horas que a gente tem até que dar uma segurada na risada dela para a gente continuar evoluindo. E, e é isso, assim, eu acho que são essas duas mensagens que eu queria deixar aqui hoje com a Geise. E você quer falar alguma coisa que a gente não falou a respeito do quadro dela, que você queria comentar, sobre a história dela, ou alguma coisa que você vivencia, que você possa falar para as pessoas que estão aqui, né, ser inspiradas de alguma forma? Ah, o que eu tenho para falar é igual assim, a gente no início não tinha essa instrução. Depois a gente foi pela rede social conhecendo igual, né, a clínica e a continuar. A gente foi lá na outra também, na Libertari, através de outras pessoas também, né? E a evolução, assim, igual lá tinha o protocolo de lá é como é que fala? Reabilitação, lá já é a neurológica, aí já é a motor, né? E daí para
cá a gente vai só batalhando e tá vendo o resultado. E se Deus quiser, nós vamos mostrar ela aí de Então, novo. se E, Deus quiser. e quem quiser, né, Lud? Tem tudo aí também no Instagram, foto de antes, né? Porque aí as pessoas também podem ver a evolução. Sim, Lá sim, no TikTok dela também tem, né? Muitos sim. vídeos, muita coisa lá para as pessoas ver que a gente está falando do que era antes, né? Porque desde lá na UTI mesmo, na Santa Casa, é, a gente fazia visita online. Ficava numa salinha com uma assistente social e a outra lá em cima com ela. Aí uma tia dela falou assim: Ô Geise, olha quem tá aqui, o Alex. Ela na UTI, a gente percebeu que parece que ela tentou fazer, né, abrir o olho. E não, dali para cá a gente falou assim: não, ela vai conseguir, vamos lutar, vamos lutar. E depois que foi pro quarto, o Alex, né, descobriu que ela estava entendendo. E daí para cá eles falaram: ó, todo dia tem que ter um acompanhante com ela, vai acompanhando, vai conversando, mostrando. Pediram para a gente fazer um mural de fotos, colocamos lá. E estamos aí na luta. Vamos, que vai dar certo. Já E por outro lado, deu. por outro lado, a gente, como profissional de saúde, também estamos na luta, sabe? Porque a gente, infelizmente, não tem muitas respostas para dar, muitas respostas assim que respondam o que as pessoas querem ouvir, né? Quando eu brinco quando se trata de lesão neurológica. O homem sabe mais sobre o homem que vai à lua do que o cérebro de como está reagindo a uma lesão neurológica, entende? E, por outro lado, a família que acredita nesse processo, como é a família da Geise, só enche a gente de força também para a gente estar procurando novas técnicas, possibilidades, estímulos mais assertivos, para que a gente possa fazer com que essa neuroplasticidade aconteça, né? Então, a cada dia, vocês devem passar por isso, porque vocês devem acompanhar outras pessoas também que tiveram AVC, como no caso da Geise, que, que a gente vai se surpreendendo, que a gente vai vendo coisas que a gente fala, nossa, olha só, foi fácil? Não foi fácil, foi de uma hora para outra? Não foi de uma hora para outra. Mas existe esse processo de evolução quando acontece, né, um estímulo no geral. Eu não falo só motor, não, tá, gente? Eu falo em todos os aspectos, né? Se a Geise quiser sair para ir num show, o noivo dela trabalha como produtor musical, então se ela quiser ir, eles levam ela. Se ela não quiser, eles não vão. Mas se ela quiser ir, eles levam ela. E ela, óbvio que tem que tomar alguns cuidados. É óbvio que tem que prevenir para ver como é que é o acesso na cadeira de roda. A gente está falando de um país que a acessibilidade é muito ruim, né? De fato. Mas assim, não é impossível. É isso que a gente está querendo passar aqui, sabe? Que, né, o máximo que elas fazem tem o tratamento, mas tenta interagir. As pessoas estão sempre acompanhando. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso e a gente, por outro lado, vendo o lado do profissional, Rose, a gente também está querendo crescer nesse sentido, sabe? São os colegas da ciência que estão cada vez mais trazendo estudos científicos, comprovando a utilização de diversas técnicas. O que a gente faz, né, na continuária, a neuromodulação, é uma técnica que já existe há muito tempo, mas que ainda existe, né, uma falta de conhecimento do que é e como que funciona, e que também não é um milagre, não acontece de uma hora para outra, né? Eu brinco que a gente não tem nada, se as pessoas virarem e falarem assim, isso vai resolver o seu problema e vai ser rápido, né? Então, assim, a gente às vezes chega o paciente pra gente, e a gente fala assim, nossa, ela tem toda a possibilidade de sair daqui há 2, 3 meses, pelo menos ficando de pé, dando alguns passos. E aí, no meio do caminho, e prognósticos era bom dessa pessoa. E aí, no meio do caminho, você vê vários outros problemas que você tem que resolver antes realmente de chegar a esse ponto, sabe? Então, assim, a gente não consegue ser assertivo o tempo inteiro, mas a gente está lutando para isso. A gente sabe uma condição.
que unânime em todos da área da reabilitação neurológica, é que a gente precisa de dar estímulos, a gente precisa estimular todos os aspectos envolvidos na vida de uma pessoa, como era antes, da melhor maneira possível, de forma mais adaptada possível. Então, se ela gostava de ler antes, mostra o livro, faz estimulação visual, lê para ela, né? Se ela gostava de música, esses dias a Rose mostrou, ontem, né, Rose? Você me mostrou um vídeo dela e da irmã dela dançando para Geise, em frente a Geise. Então, né, se ela gostava de dançar, aquilo vai ser uma coisa que vai fazer com que o cérebro dela gere novas conexões ali. Se ele não tiver estímulo nenhum, se a Rose não estivesse lá brincando, rebolando na frente dela, não ia ter formações de novas conexões com tanta firmeza igual, né, esse estímulo. Então, a gente precisa disso e precisa se acreditar nisso, apesar de ser custoso, difícil, precisar de constância, ter disciplina, mas essa é a condição que é uma condição unânime, que todo mundo sabe, que está comprovada cientificamente e que é a forma da gente traçar reabilitação neurológica dentro da especificidade de cada quadro, de cada pessoa. Então, a gente trouxe um quadro, eu resolvi trazer um quadro grave, um quadro de um comprometimento importante, que é o caso da Geise, e mesmo assim a gente tendo ganhos aí, né, significativos para o quadro dela. E, né, se Deus quiser, a gente ainda vai voltar mostrando mais ganhos aí, né? Deus quiser. E ele E aí, quer. semana que vem, a gente vai mostrar, então, o tratamento, e aí a gente vai explicando, enquanto o físio faz, ou eu faço, eu vou explicando, para vocês entenderem o que que é o aparelho, como é a forma que a gente está tratando da Geise hoje, e é uma curiosidade de muita gente, então, se vocês quiserem continuar aqui, alguém tem alguma pergunta? Teve muita gente que falou aqui, sabe? E que falou a respeito dos seus casos, de cada um do seu Vamos ter caso. isso, pessoal. Essa é a camisa da Geise, a campanha que eles fazem. Ela é muito bonita, a Geise é muito bonita. Ó, tem muita gente falando aqui de vocês, como que vocês são fortes. E a Rose falando que chora e fica feliz com a evolução da Geise. A Fernanda falando que a irmã dela teve um AVC com 29 anos, é mais comum. Ó, teve gente que viu seu vídeo com você dançando. Ó, eu vi esse vídeo, me acabei de rir com elas na dança. Tá lá, gente. Se vocês quiserem ver, dá uma força lá. Vê, curte, compartilha. Vai lá para a gente continuar podendo fazer os tratamentos dela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é interessante. Ó, o Jean é de São Paulo, falando que lá tem fácil acesso, que ele pega metrô, ônibus, tudo gratuito. Assim, a Rose eles moram em Santos Dumont, que é uma cidade próxima aqui de Juiz de Fora. A gente está falando da Zona da Mata Mineira aqui. Juiz de Fora é a cidade polo da Zona da Mata Mineira, é a maior cidade aqui da Zona da Mata Mineira. E Santos Dumont é uma cidade pequena, né? Vocês ainda enfrentam essa falta de acessibilidade aí no dia a dia, né, Rose? Como que é? Como é que é aí para sair com a Geise? Conta aí pro pessoal. Nossa, é bem difícil. Uma pessoa sozinha não sai com ela aqui, porque a gente fez uma rampa improvisada, né, no quarto dela, abriu uma porta e fez uma rampa. A rampa ficou muito inclinada, porque na correria, né? E aí a gente desce a rampa, faz uma curva, chega no portão da rua. É a rua de pedra, é bem complicado aqui para Vai sair. lá que tem vídeos mostrando isso, não tem? Vocês Sério, colocando ela sério. no carro. Então é interessante vocês verem, assim, que existem as dificuldades do dia a dia e são várias, mas mesmo assim a peteca não cai, Ah, né? Vamos lá, deixa eu ver. Ó, fica uma situação parecida com ficou uma situação parecida com a Geise. E hoje, já como de tudo, os movimentos estão voltando. Deve ser algum parente dessa pessoa. Ele perdeu todos os movimentos e aprendeu tudo de novo. Então, estamos aí, né? Estamos nessa luta aí, né? A gente vê tantos depoimentos, né? De tantas pessoas evoluindo. Por que não, né? e Conosco, né? Não dá para. vai dando esperança.
É, e aí é claro que você não pode ficar sentado no sofá esperando acontecer. Como nada na vida, né, Rose? Se a Só cai gente do céu ficar. com É, chuva. é, né? Então, assim, não seria diferente nesse processo, né? Rose, vamos terminando por aqui então. Gente, ó, a live vai ficar gravada. Quem pegou no final aí, escuta um pouco da história da Geis para conhecer um pouco dela. Que a gente vai mostrar semana que vem o tratamento fisioterapêutico. E quem sabe, se vocês seguirem aí, se você tiver uma audiência legal na semana que vem, aí sem dúvida a gente mostra da fono. Vamos. Manda esse vídeo para outras pessoas que tiveram AVC, outras pessoas que vocês sabem que estão passando por essa dificuldade também, para inspirar, para trazer informação. E espero que tenha ajudado vocês aí, né, a enxergar que existem casos e casos, como que a gente pode lidar com isso, e para vocês estarem semana que vem aqui com a gente, para a gente poder mostrar na prática, no dia a dia, e vocês entenderem, conhecerem um pouco mais da Geis. Na semana que vem, provavelmente, a gente não vai ficar falando, né? Até porque ela vai estar junto com a gente, então, É. né, a gente vai tentar fazer de uma forma até, não sei como, a gente vai ter até que combinar, Rose, porque eu não sei se ela vai modificar, assim, se ela vê que está gravando. Depois a gente conversa sobre isso, né? Porque eu nunca vi, né, a Geise sendo filmada. Então, mas a gente vai tentar fazer com a maior naturalidade possível e depois explicar quando ela tiver, nem que a gente precise fazer outra live para explicar o que a gente fez naquele momento, porque às vezes tem que explicar e acaba retomando algumas informações que para ela seja dolorido. Mas na semana que É. vem a gente conversa sobre isso, né? A gente vai definir como é que a gente vai fazer isso certinho para Uhum. não trazer nenhuma, nem, né, para não trazer nenhuma situação que ela não Eu acho goste. que ela ficar relembrando, que É, ela não esquece isso, mas toda vez que a gente fala ela chorar, assim, eu acho que não é legal, não. não vai trazer muita, né, assim, tudo bem, às vezes a gente precisa falar, mas o quanto a gente puder também. Peraí. O quanto a gente puder trazer também, né, coisas boas, são mais bem-vindas, né? Aqui um beijo. Obrigada. Fica com Deus. Obrigada. Você tá perto. A Gê está dormindo, não? Não, você quer que eu mostre ela aí? Quero, eu acho que as pessoas querem vê-la, né? Só para dar Deixa um oi para eu, ela. Você acha que é deixa eu só. possível? Não, eu vou levar o ring light mesmo, porque até que eu tiro o celular. Hã? Oi? Cadê a Lud, Geis? Ela tá me Aqui, ó. vendo? Oi, tudo bom? Quem tá aí do seu lado? É o Alex? É, Vai ter que trabalhar aqui. Que folga é essa? Cheio de carinho aí? tô trabalhando, Tudo trabalhando, bem? né? Aqui, eu tava Falando. conversando com a sua mãe aqui agora pela internet para a gente divulgar o seu canal, para ajudar no tratamento. Aqui, ó. Ó, tá falando com você ali, ó. Ó, vamos lá, tá tudo bem? Olha para cima ou para baixo? Tá tudo bem aí? Conta pra gente. Vai chorar. Por que você vai chorar? Não chora, não. Responde a Lud se tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem hoje, não? E hoje não é tudo bom. Eu tava falando de vez em quando você tem dia bom, tem dia ruim, como todo mundo. Eu acho que hoje não é um dia muito bom, então não. É? Olha lá. Hoje ela tá meio virada? Tá, É, tá Jô? Ela é assim, bom. Na hora ela tá tranquila, alguém fala alguma coisa que ela não gosta, ela já fica brava. É, Ela deve estar brava tem comigo. personalidade. Ela tá brava comigo que eu tô trabalhando aqui. Eu não tô dando muita ideia pra ela. Ah, então ela tem razão, uai. Tá comigo? Você trabalha, Não? você fica aí, uai. É, comigo?
Depois você vai formar uma frase. Vai? Sim ou não? Quer responder, não? Tá a fim de conversar, Não quer não? conversar comigo, não? Isso. Acho Amanhã você vai que ela estar tá lá, então tímida. lá com você. Acho que Já ficou tímida na frente. Ela quando eu é, chamo ela, fica meio assim, ela não dá muita ideia, não, né, gente? né? Amanhã a Ela gente fala conversa, então. Né? Gente, um beijo. Um beijo, Alex. Um Oi, beijo. Ah, tchau, agora meu você filho. olhou, né? Um beijo, gente. Boa Ela noite. viu que Um ela beijo. despistou e deu Oi, uma olhadinha. dá obrigada. tchau pro Lúdio que eu vou Dá um tirar. tchauzinho só pra ela, então. Pisca o olho Olha pra pra dar cima e pra tchau. baixo. Pra dar tchau. Dá um Quem que tchauzinho. é Henrique Beatriz? Ó, tá falando aqui. Oi, minha GG. Quem que é Ah, é esse? a Pri segue ela lá no TikTok. É, Oi. Dá um aí, ó, tem tchauzinho. gente aqui, ó, falando para te abençoar, para Deus te abençoar, falando oi com você, te dando força. Ai, eu, Pri. Tem um monte de gente aqui vendo você. Amém. Né, Zeizinho? Ah, não vai olhar, Lud. Ela é Ela tinhosa. é difícil, gente. Ela só faz na hora que ela quer. Tá falando até que te ama aqui, GG. Ai, Tchau. viu? Você não quer conversar, não? Dá só um tchauzinho, então. Olha pra cima, só pra ver que você tá prestando atenção em tudo lá que tá falando, que você tá entendendo. Pisca Olha, o olho pra dar tchau, então. Geis, não faz essa desfeita, não, Geis. Tá, deixa ela comigo amanhã, que ela vai ver. Ai, duas piscadas, Lud. Ó, você se prepara para amanhã, tá? Você não quer conversar comigo? Então amanhã É, você vai ver. Vou comparecer lá amanhã, hein? olha lá. Dá uma olhadinha pra você. Tá? Gente, De não tá longe, muito difícil hoje. quando ela escuta a tua voz lá, ela já ri, né? Ela tá dando de difícil hoje, mas não tem problema não. Vou te respeitar, tá? Você pode, tá bom? Aqui, Rose, um beijo. Tchau. Obrigada. Outro, Obrigada. eu que te agradeço aí. E amanhã estamos juntos aí, semana que vem também. Tá bom? Se Deus Um quiser. beijo, gente. Boa noite, gente. Obrigada por ter acompanhado aqui. Espero vocês semana que vem aqui também, tá bom? Um beijo. Esse volume aqui